Capítulo 16. Fato versus sentimento. A batalha pela verdadeira fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Por muitos anos, e ao longo de várias gerações, os filhos de Israel aguardaram com expectativa a promessa de libertação da escravidão e o retorno para o lar de Canaã. Finalmente, após serem milagrosamente libertos dos feitores egípcios e depois de viajar pelo deserto quente e poeirento, eles estavam acampados na fronteira de Canaã. É possível apenas imaginar a expectativa que encheu o coração do povo, quando este percebeu com alegria: estamos quase no lar. Primeiro, porém, Deus tinha mais uma prova de fé para seu povo. Em preparo para tomar a terra de Canaã, o Senhor pediu a Moisés que enviasse 12 espias, um de cada tribo, para verificar como eram os habitantes e analisar o tipo de terra que havia em Canaã. Esses 12 partiram e, após 40 longos dias, retornaram contando histórias extraordinárias e trazendo frutos magníficos. No entanto, 10 dos espias também trouxeram notícias extraordinariamente ruins. Os habitantes são fortes, as cidades são muradas e gigantes vivem na terra. Não conseguiremos guerrear contra eles, pois são mais fortes do que nós. Somos como gafanhotos em comparação com eles. Eles vão nos derrotar. Quando a congregação começou a chorar em desespero, Josué e Calebe, 2 dos 12 espias, levantaram-se em protesto. É verdade que as pessoas são grandes, mas a terra é boa e mana leite e mel. Se o Senhor ficar contente conosco, Ele nos dará aquela terra. Vamos subir agora mesmo para tomar posse dela, pois temos toda a condição de vencê-los. Deus não prometeu que nos daria aquela terra? No entanto, depois de ser desanimado pelo relatório negativo dos 10 espias, o coração das pessoas se conformou diante das impossibilidades da conquista. Os 10 espias que haviam trazido as más notícias não mudaram de ideia. Esquecendo-se de que Deus os havia livrado da escravidão, que os fizera atravessar o Mar Vermelho e que lhes concedera vitória sobre os amalequitas, eles persistiram desanimando os israelitas de prosseguir adiante. A Bíblia conta: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Números 14:2. Em sua incredulidade, limitaram o poder de Deus e não confiaram na mão que até ali os guiara com segurança. E o que Deus faria agora? Recompensaria a falta de fé? De jeito nenhum. Dá para imaginar a perplexidade e a raiva que devem ter enchido o coração de Deus enquanto olhava para seus filhos descrentes, que estavam tão perto, porém, ao mesmo tempo, tão distantes de alcançar seu lar prometido. Por quanto tempo esse povo vai me provocar? Ele perguntou a Moisés. Quanto tempo vai demorar para que confiem em minha palavra? Quantos sinais e maravilhas precisarei realizar a fim de provar que sou capaz de assumir o controle e lhes dar vitória sobre os inimigos? Naquele momento, depois de ser provado 10 vezes, ver Números 14:22, pela descrença de Israel, Deus estava pronto para deserdar Israel e teria destruído o povo e começado de novo, caso Moisés não tivesse intercedido com fervor em prol dos israelitas. Moisés, porém, se colocou na brecha e suplicou em favor do povo. Assim, Deus não destruiu instantaneamente. Por terem demonstrado falta de fé, o Senhor não tinha escolha a não ser punir os filhos de Israel. Como ele faria isso? Cumprindo exatamente as palavras que eles tinham dito. Fale com eles, que aquilo que disseram a meus ouvidos, eu lhes farei. Vocês não querem entrar em Canaã? Ótimo, não vão entrar. Suas carcaças apodrecerão no deserto. Vocês não verão a terra que prometi a seus pais. Somente seus filhos entrarão nela. Por 40 anos peregrinarão no deserto, 1 ano para cada dia que espiaram a terra com incredulidade. Somente meus servos fiéis, Josué e Calebe, entrarão na terra, pois eles falaram com fé e, em resultado, eu honrarei suas palavras. É como se Deus dissesse: tudo bem, vocês acham que não conseguem conquistar a terra? Então não vão mesmo. Só depois eles resolveram que dava sim para conquistar a terra. Contrariando a ordem do Senhor, tentaram sair em batalha e tomar Canaã. Mais uma vez, porém, estavam agindo com insensatez.
Moisés não foi com eles. Josué e Calebe não foram com eles. A arca não foi com eles. E o Senhor também não foi com eles. Sofreram uma grande perda. E sempre será assim quando o povo de Deus falar com descrença e prosseguir de maneira presunçosa pela própria força, pois Deus não poderá abençoar. Ao ver o registro de como Deus lidou com seu povo, podemos nos indagar surpresos como os filhos de Israel foram capazes de duvidar do Senhor ao longo da jornada à terra prometida. Mas será que somos diferentes hoje? Muitos consideram os israelitas daquele tempo e admiram-se de sua incredulidade e murmuração, achando que se tivessem estado no lugar deles, não teriam sido tão ingratos. Mas, quando sua fé é provada, mesmo com pequenas aflições, não manifestam maior fé ou paciência do que fez o antigo Israel. Quando levados a situações angustiosas, murmuram contra o meio que Deus escolheu para os purificar. Posto que sejam supridas suas necessidades presentes, muitos não estão dispostos a confiar em Deus para o futuro e se acham em constante ansiedade, receosos de que a pobreza lhes sobrevenha e seus filhos venham a sofrer. Hoje mesmo estamos nos aproximando de nosso lar em Canaã, mas teríamos mais fé do que Israel? Deus está nos dando o último teste. Quer saber se confiaremos nele, mesmo quando nossos sentidos e tudo ao nosso redor disser que a vitória é impossível. Quer saber se creremos em sua palavra, mesmo antes de receber as promessas, e mesmo quando o mundo inteiro zombar de nosso posicionamento. Ele está pronto para nos levar para o lar, mas se pergunta: quando eu vier libertar meu povo, porventura acharei fé na terra? Aprenda a viver pela fé. George Miller, pregador evangelista e missionário na Inglaterra no início do século XIX, era muito conhecido por sua fé rara e confiança implícita de que Deus proveria suas necessidades diárias enquanto ele trabalhava cuidando de milhares de órfãos. Sua célebre jornada de fé começou quando, em seu papel de pregador, começou a visitar seus membros pelo interior e a perguntar como estava o tempo deles com Deus. Ficou desanimado, porque na maioria das vezes eles respondiam com sarcasmo: "Que tempo com Deus? Você não sabe que precisamos trabalhar 14 horas por dia para colocar comida na mesa a fim de que nossa família não morra de fome?" Convencido de que é Deus quem supre todas as nossas necessidades, Miller abriu mão de seu ministério pago como pastor e pediu ao Senhor que o usasse como testemunho para mostrar ao mundo que, se colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele proverá. Ao dar esse passo de fé, fez um pacto com o Senhor de que, enquanto trabalhasse para Ele, não mencionaria suas necessidades para ninguém, a não ser o próprio Deus. Em resultado, o Senhor começou a responder às orações de fé e a prover. Pela fé, Miller fundou um orfanato após o outro. Depois de um tempo, cuidava de milhares de órfãos sem ter a segurança de um salário mensal. Às vezes, ele não sabia de onde viria o alimento do dia até as crianças se assentarem à mesa e ocorrer uma batida inesperada à porta com alguém trazendo comida. Deus sempre proveu, e a vida de Miller foi um poderoso testemunho do poder da oração. Em anos posteriores, ele pôde atestar que havia recebido no mínimo 50.000 respostas específicas a orações que fizera. No decorrer de sua vida, mais de 7 milhões de dólares, cerca de 72 milhões de dólares norte-americanos atuais, com a devida correção monetária, passaram por suas mãos para ajudar os órfãos e necessitados, e ele não pediu nem um centavo sequer. Tudo veio em resposta à oração. Quando lhe perguntaram qual era seu segredo para o poder da oração, Miller respondeu: "Houve um dia em que eu morri terminantemente." Ao falar isso, inclinou-se até quase tocar o chão. Morri para George Miller, suas opiniões, preferências, seus gostos e sua vontade. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou culpa, até mesmo de meus irmãos e amigos. Desde então, tenho me detido somente em comparecer aprovado diante de Deus. Quando George Miller morreu de fato, em 1898, seus bens terrenos foram estimados em torno de $800. Ele verdadeiramente deu tudo à causa de Cristo. Assim como George Miller, precisamos testar e provar Deus por nós mesmos. Necessitamos de maior fé na vida diária
E em vez de olhar para nossos recursos limitados, precisamos começar a olhar para o poder ilimitado de Deus. É claro que isso não significa agir com presunção, administrar mal nossos recursos, gastar além do que podemos ou acumular dívidas. Em vez disso, precisamos nos mover adiante com fé, quando Deus nos der sua visão, sabendo que se Ele deu a visão, também proverá para o seu cumprimento. Em vez de seguir em frente pela fé, muitas vezes, assim como o antigo Israel, lamentamos nossa falta de recursos. Mas a Bíblia já tem o livro de Lamentações. Não precisamos escrever outro. Pelo contrário, continuemos o livro de Atos. Deus age. Ellen White escreveu: as aparências podem não ser prometedoras, mas energia e confiança em Deus desenvolverão recursos. A necessidade da fé. Com frequência, quando não obtemos sucesso em nossa vida pessoal ou no ministério, em vez de lidar com a raiz do problema, nós nos concentramos no método para melhorar. Embora seja possível aperfeiçoar o método, no reino de Deus, os métodos não costumam ser o problema, nem a falta de recursos ou de talento. O problema é a falta de fé. A inspiração nos adverte com ousadia. Todo o fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Conforme descobrimos rapidamente ao estudar a Bíblia, ter fé não é opcional na caminhada cristã. Não se planejamos ir para o céu. Ver Hebreus 11:6 e Apocalipse 21:8. Se somos propensos a duvidar, como vamos desenvolver a fé? A forma mais poderosa de edificar a fé é por meio da palavra, pois somos instruídos. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Ellen White faz forte defesa desse ponto de vista. A fé que nos habilita a receber os dons de Deus é em si mesma um dom do qual certa medida é comunicada a todo ser humano. Ela cresce à medida que é exercida para se apropriar da palavra de Deus. A fim de fortalecer a fé, devemos frequentemente colocá-la em contato com a palavra. No passado, os adventistas eram conhecidos como o povo da Bíblia. Carregavam a palavra de Deus consigo para toda parte e estavam sempre prontos a apresentar a razão de sua fé. Quando liam a Bíblia, não tentavam racionalizar, nem dar explicações para desconsiderar algumas partes. Não pegavam aquilo que Deus diz e tentavam dar um jeitinho de encaixar nas próprias ideias ou em seus desejos. Nada disso. Aceitavam as Escrituras do jeito que elas são, como a palavra de Deus inspirada, segundo Timóteo 3:16. Consideravam sagrado cada um de seus pensamentos. Precisamos ter a mesma atitude em relação à palavra hoje. A palavra do Deus vivente não é apenas escrita, é também falada. A Bíblia é a voz de Deus falando-nos, tão certo quanto se a pudéssemos ouvir literalmente. Se compreendêssemos isso, com quanta reverência e santo temor abriríamos a palavra de Deus e com quanta sinceridade pesquisaríamos os seus preceitos. A leitura e contemplação das Escrituras deveria ser entendida como uma audiência com o infinito. Em Mateus 8:5-13, lemos sobre o centurião que foi até Cristo suplicando pela cura de seu servo. Jesus respondeu: eu irei à sua casa curá-lo. A maioria de nós teria se alegrado com essa sugestão, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. O gentio tinha fé na palavra de Cristo. Era uma fé que nem mesmo Israel havia demonstrado. Foi por isso que Jesus ficou admirado. Israel tinha as Escrituras do Antigo Testamento. Conhecia as passagens de cor. Orgulhava-se por ser o povo da Bíblia, o povo de Deus. Os israelitas não apenas liam a palavra de Deus, como também a pregavam e a ensinavam, mas não confiavam plenamente nela. O centurião, porém, creu que havia poder na palavra falada e, graças a Deus, Cristo curou seu servo naquele exato momento. É desse ponto de fé que precisamos hoje, uma fé firmada somente sobre a palavra de Deus. É por isso que necessitamos passar muito tempo na palavra e cultivar o hábito de falar sobre a fé. Se dermos mais expressão à nossa fé, acabaremos por desenvolver mais fé. Ellen White enfatiza esse conceito vez após vez. Falemos e procedamos como se a nossa fé fosse invencível. O Senhor é rico em recursos, pertence-lhe todo o mundo. Pela fé, olhemos para o céu. Em outra parte, acrescenta:
Não deixe lugar a um pensamento de desânimo na obra de Deus. Nunca deixeis escapar uma palavra de dúvida. Imagine como a vida seria diferente se vigiássemos nossa boca e transformássemos em hábito da vida diária falar sobre a fé. Fato versus sentimento. Se estudarmos a Bíblia, descobriremos que a fé é um dos dons mais enfatizados em toda a Escritura. Isso acontece porque ela é a porta para que recebamos todos os outros dons. Os enfermos são curados pela fé. Mateus 9:22. Somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Somos justificados pela fé. Romanos 3:28. Os discípulos trabalhavam pela fé. Atos 6:8. Carregamos o escudo da fé. Efésios 6:16. O justo vive. Romanos 1:17. E anda pela fé como nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Somos filhos de Deus pela fé. Gálatas 3:26. E no fim, aquilo que mais conta é a fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. O próprio fundamento do cristianismo é a fé. E o evangelho perde o poder em nossa vida sem ela. É por isso que o diabo é tão intencional em trazer dúvida e descrença para a nossa vida hoje. Além de nosso ministério não prosperar, se não vivermos pela fé, nós também murcharemos espiritualmente. Nós cristãos travamos uma batalha diária entre fato e sentimento. O resultado dessa batalha muito significativa determina que tipo de fé temos. Permita-me explicar. Fato é aquilo que encontramos na palavra de Deus. Embora edificados sobre realidades invisíveis e promessas não vistas, os fatos não vacilam, pois refletem a natureza imutável de Deus. Ele não pode mentir. Tito 1:2. Ele não muda. Tiago 1:17. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. E está mais desejoso de nos dar boas dádivas do que os pais a seus filhos. Lucas 11:13. Quando baseamos a fé em fatos, temos um alicerce para resistir a qualquer tempestade. O sentimento, em contrapartida, vacila o tempo todo, pois é fundamentado em nossas experiências pessoais, emoções mutantes, ansiedades, nossa letargia espiritual e nossas orações não respondidas. Em vez de consultar a palavra de Deus para tomar decisões, os sentimentos se aconselham com o eu, com a sabedoria mundana, com amigos céticos e com experiências cristãs improdutivas do passado. Quando baseamos a fé em sentimentos que vão e vêm, é como se estivéssemos construindo nossa casa sobre a areia, ou seja, qualquer tempestade que aparecer conseguirá derrubá-la. Quando os sentimentos lideram o caminho, seja em forma de êxtase ou de apatia, a fé sempre fica para trás. Alguns consideram que emoções acaloradas são evidência de fé, mas a fé não é uma mera sensação que você obtém quando pensa em algo que espera ou em alguma coisa que Deus poderia fazer. A fé deve ser enraizada nos fatos imutáveis da palavra de Deus, não em nossas emoções instáveis. A fé aceita Deus como Ele é em sua palavra, com ou sem sentimentos. É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Podemos crer em nossos companheiros, mas não confiar na palavra de Deus? Quando nos aproximamos do Senhor em busca de sabedoria e graça, não devemos olhar para nós mesmos a fim de ver se Ele nos deu um sentimento especial como garantia de que cumpriu sua palavra. O sentimento não é critério. Grandes males sucederam quando cristãos seguiram as emoções. Como eu sei que Jesus ouve minhas orações? Sei por causa da promessa que Ele deixou. Cristo diz que ouve os necessitados quando clamam a Ele, e eu creio em sua palavra. Se andarmos na luz, poderemos nos aproximar do trono de graça com ousadia santa. Poderemos aprender as promessas de Deus com fé viva e clamar pelo cumprimento de nossos pedidos. Embora sejamos fracos, errantes e indignos, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Romanos 8:26. Com muita frequência, porém, nossas orações são maculadas por frieza e apostasia. Aqueles que não negam o eu e nem levam a cruz de Cristo não têm coragem de se aproximar de um Deus que sonda o coração. Precisamos aprender a vigiar em oração e a ser insistentes. Devemos nos acostumar a buscar a orientação divina por intermédio da oração. Necessitamos aprender a confiar naquele que é nosso socorro. Nossos desejos devem repousar em Deus.
nossa alma deve buscá-lo com uma atitude constante de súplica. Depois de apresentar nosso pedido uma vez, não devemos abandoná-lo, mas dizer como Jacó quando lutou com o anjo a noite inteira: não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 32, 26. E como ele disse, prevaleceremos. Leroy Fromm, no livro The Coming of the Comforter, A Vinda do Consolador, escreveu: muitos estão em busca dos sentimentos físicos, emoção alegre e choques espirituais extraordinários. Quando isso não acontece, sentem-se desanimados. Em outras palavras, as pessoas baseiam tanto suas crenças como a evidência de sua proximidade com Deus e a fé apenas em seus sentimentos, em vez de se fundamentarem nos fatos da verdade bíblica. E é exatamente por isso que Satanás tem obtido tanto sucesso em meio ao cristianismo hoje. Ele está criando uma geração de cristãos que passaram a confiar apenas em seus sentimentos e sensações de fé, em vez das claras evidências da palavra de Deus. No entanto, a inspiração nos instrui. Uma boa emoção não é prova de serdes filhos de Deus, nem os sentimentos inquietos, perturbados, desconcertantes são indício de que não o sois. Fromm continua: fato, fé e sentimento. Esta é a ordem de Deus. Primeiro vem o fato, escolhemos crer. Depois a fé se desenvolve baseada na palavra de Deus. Por enfim, vem o sentimento. Ele resulta de uma fé tranquila. Se você está esperando sentir que pode confiar completamente em Deus para o fazer, é provável que nunca confie. Se você esperar sentir vontade de orar antes de inclinar sua cabeça, talvez nunca ore. Deus nos concedeu a mente e a Bíblia. Precisamos usá-las juntas. Imagine como os sentimentos de Abraão devem ter contradito sua fé enquanto ele e o filho subiam o monte, indo para o lugar em que Deus lhe havia pedido que oferecesse Isaque em sacrifício. No entanto, era exatamente essa a vontade de Deus. Imagine como João Batista deve ter se sentido trancafiado em uma prisão enquanto Jesus andava pela terra realizando milagres. Contudo, Cristo disse que não houve profeta maior nascido de mulher. Imagine como os israelitas devem ter se sentido quando se viram presos diante do Mar Vermelho, sabendo que o exército mais poderoso do planeta estava vindo contra eles em velocidade máxima. Entretanto, Deus estava preparando um dos maiores milagres de todos os tempos. A inspiração fala sobre os sentimentos. O inimigo consegue impedir que muitos de vocês orem ao dizer que não sentem suas orações, e seria melhor esperar até receber mais do espírito da intercessão, para que suas preces não sejam uma piada. Mas vocês precisam dizer a Satanás: está escrito que é preciso orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Devemos orar até que nossos desejos se submetam à vontade de Deus, e se perseverarmos, isso acontecerá. Então, o Senhor nos imbuirá com seu Espírito Santo. Além disso, é quando menos sentimos vontade de orar que mais necessitamos fazê-lo. Quando menos nos sentirmos dispostos a comungar com Jesus, tanto mais devemos orar. Procedendo assim, romperemos o laço de Satanás, desaparecerão as nuvens tenebrosas e perceberemos a doce presença de Jesus. Uma das minhas declarações preferidas sobre oração está no pequeno livro Caminho a Cristo. Nele, Ellen White escreve: por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? A Bíblia nos diz: faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus 9:29. E crede, e assim será convosco. Mateus 11:24. Como você pode ver, a oração é a chave, mas a fé precisa se mover. A fé é a força que gira a chave dentro da fechadura e abre a porta. E ela o faz porque confia em Deus. Confia que existem bênçãos incríveis atrás daquela porta fechada. Estamos dispostos a confiar em Deus hoje, apesar do que sentimos, e girar a chave na porta que leva aos depósitos celestiais? Por quanto tempo continuaremos vivendo como se Deus não fosse digno de confiança? Por quanto tempo continuaremos a olhar para nossos sentimentos e deixar que eles informem se o caminho é correto? Nesses últimos dias, Deus está desejoso de derramar o Espírito Santo sobre o seu povo, mas para fazer isso, precisa saber se esse dom pode ser confiado a nós.
Ele necessita saber que o seguiremos, quer gostemos disso, quer não. Pois quando o diabo encontra pessoas dispostas a seguir a Jesus Cristo, quer sintam vontade, quer não, ele sabe que seus dias estão contados. A fé pode ser definida de várias maneiras, mas, para resumi-la da melhor maneira, é simplesmente isto: confiança ousada, audaciosa, inflexível, inabalável, irrecusável em Deus, em sua palavra e em sua capacidade de cumprir aquilo que prometeu, mesmo que ainda não tenhamos visto isso acontecer. A Bíblia encoraja: bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Enquanto ousamos pedir mais, que estejamos em meio ao grupo dos que são capazes de crer antes de ver.